entrou no ar e a gente que não sabe. Então, já estamos ao vivo. Boa noite, família Amor Exigente. Como vai você, Tânia? Cada vez melhor. Ela ficou com a cara de paisagem agora, Thaís. Que dia é hoje, Suzana? Cada vez melhor. É o primeiro dia da minha nova vida. E por que, Thaís? Hoje é o primeiro dia da nossa nova vida. Porque o amor exigente nos dá isso de presente, né? Nos ensina todos os dias a recomeçar, a olhar o dia de hoje como o mais importante da nossa vida, né? É muito especial. As pessoas têm só o ano novo, e quem tem o amor exigente tem todos os dias. Com certeza. Eu me chamo Yaren, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, junto com as minhas parceiras queridas, a Tânia e a Suzana. Somos coordenadoras voluntárias de um grupo de família aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Que honra estar aqui com a nossa parceirinha também, de outro estado, mais uma voluntária de amor exigente, para estar trazendo para vocês cada vez mais informações, para que possa chegar a mais lares o amor exigente, né? E eu começo aqui sempre falando com vocês um pouquinho sobre as nossas mídias sociais, e vocês encontram a nossa página como Amor Exigente Cedro, no Instagram, no Facebook, onde vocês têm informações de lives diariamente, de conteúdo do Amor Exigente diariamente. No YouTube, nós chegamos a 1 ano de lives. Chegamos hoje à nossa live de número 50. E aí, com muito carinho, que a gente mantém semanalmente esse contato com vocês e permanecemos salvando essas lives no YouTube, para que vocês tenham conteúdo sempre que precisarem. Às vezes esqueceu de algum tema, volta lá, dá uma recapitulada, volta para sua família e começa tudo de novo. Como a Thaís falou, todos os dias é um dia de recomeço. E aí lá no YouTube você encontra como Amor Exigente MS. Então estão todas as nossas lives salvas e as próximas que virão também estarão lá. Nós temos um grupo no WhatsApp também, onde fornecemos todos os dias as informações para vocês ficarem conectados a todo o conteúdo do Amor Exigente. Então, a gente pode pedir para vocês deixarem o contato para nós, a gente vai estar adicionando vocês no grupo e depois a gente deleta o contato para que fique em sigilo o número de vocês também. Não é isso? Agora é a Suzana que vai falar sobre o tema para nós, né? Boa noite, família Amor Exigente. Muita alegria de estar aqui mais uma vez recebendo você, Thaís. Muito bem-vinda. O tema hoje sobre a codependência, o que quer dizer? A codependência é uma condição específica de âmbito psicológico, comportamental e emocional, que se caracteriza por uma dependência excessiva de um indivíduo em relação ao outro. Chegamos no grupo e nos descobrimos codependentes. E agora? Por que tantas pessoas sufocam outras pessoas? Por que tanta gente é possessiva? Vamos saber agora. Né, Tânia? Isso aí, vamos bater um bate-papo aqui bem legal com a Thaís. E eu vou apresentar a Thaís primeiro, eu quero falar para vocês sobre coincidências. O que são coincidências, né? É engraçado que essa é a nossa live de número 50. E a nossa amiga, com essa carinha aí, ó, essa menininha aí, Vai te dedurar, está completando 50 anos. E ela resolveu fazer uma campanha, que depois ela vai até começar a falar para a gente, para ajudar a construção do núcleo feminino da Fazenda da Esperança, para mães que são acolhidas com seus filhos. E, além de ser uma campanha, né, linda, isso me chamou a atenção, e eu sou de Guaratinguetá, onde começou a Fazenda Esperança. Então, isso me chamou também duplamente a atenção. Aí, quando eu vou ver, Thaís Meirelles é voluntária do Amor Exigente, e eu convido para fazer uma live com a gente, que foi prontamente aceita, essa simpatia, não é? E ela me conta que conhece Campo Grande, de onde nós estamos falando. Como é que é isso, Thaís? Explica para a gente
como é que você chegou no Amor Exigente aqui em Campo Grande? Conta essa história aí direito para gente. Eu amo a minha cidade morena. Então, eu cheguei em Campo Grande, que ano foi? Faz tempo. 2000, eu cheguei no Amor Exigente em 2005, em Campo Grande, no grupo lá do Monte Líbano, na paróquia... Nossa Senhora de Fátima. Isso, eu já estou fazendo confusão. E foi muito especial, foi uma grande amiga que me indicou, e eu não conhecia o programa, não fazia ideia, e aliás é uma lástima no Brasil nós não termos a cultura de expandir grupos de apoio, de falar sobre grupos de apoio. E então na época eu fui, meu filho tinha 14 para 15 anos, estava virado na giraia, meu Deus do céu, e aí a gente não sabe nada, e essa amiga falou, olha, é um programa comportamental e tal. E aí, lá fui eu para o Amor Exigente. E tem mais um detalhe engraçadíssimo, tem muita história com Campo Grande. Na época, Flávio e eu éramos namorados. A gente ainda não era casado. E aí eu lembro que ele foi junto. Então, nós chegamos primeiro no Amor Exigente, depois a gente casou. Olha só. Olha que legal. Que benefício deste casamento, né? Que nos trouxe uma capacidade de reflexão muito grande a partir de todos os princípios. E aí foi muito lindo, porque assim, eu conheci o Amor Exigente em Campo Grande, ficamos ainda mais uns 8 meses na cidade de Campo Grande, já estávamos de mudança para São Paulo. Aí mudamos para São Paulo, fui parar no grupo da Praça da Árvore com o Hélio e a Marina Drummond, e chegamos em Floripa imediatamente, porque Amor Exigente segue na vida da gente, né? Então, segue. E então é isso. Então, eu fui para o Amor Exigente para olhar essa questão de comportamento e tudo, e me apaixonei. E aí eu me lembro, até estava perguntando para a Suzana aqui, enquanto não entrávamos no ar, se por acaso tinha sido com ela que eu havia me encontrado, por algum motivo, achei que poderia ter sido. E eu me lembro como se fosse hoje, essa pessoa que eu encontrei no escritório em Campo Grande, eu disse para ela, um dia eu vou ser voluntária do Amor Exigente. E ela disse assim, então a gente se encontra em algum lugar que vai ter treinamento, tem treinamento sempre. Eu falei, então a gente se encontra. E eu não lembro quem é. E aí hoje eu olhei a Suzana e falei, será que foi a Suzana? Vai que essa pessoa está assistindo a gente, ela já conta aí, ó. Pode ser. Então, e foi tão positivo aquilo do tipo, sim, se torne uma voluntária, vai estudar, se prepare. E ali começou essa jornada do Amor Exigente. Lindíssimo, lindíssimo. E que tem tudo a ver com essa história que a gente vai estar conversando hoje, né? Com a questão da codependência. Porque codependência era uma coisa que eu nem fazia ideia do que era, passava longe do meu vocabulário, né, de vida emocional e vivencial, e aí ao Amor Exigente foi trazendo essa estrutura de entender isso tudo. Eu amo Campo Grande, café, chipa, meu Deus. Sopa paraguaia. Um resumo bom de Campo Grande. Me aguardem, me aguardem. Olha, a única inveja que eu posso dizer que eu tenho da Thaís é que ela está em Florianópolis, né? Aqui só falta o mar, né? Só falta a praia, né, Thaís? Mas esse céu azul é só Campo Grande, gente. Esse fim de tarde aí é só Campo Grande. Eu sou apaixonada. Eu morei 13 anos em Campo Grande. 13 anos. E tem uma outra história legal. Eu sou uma contadora de histórias, então eu não sei quem é que vai dizer que vai me interromper, né? Mas pode me interromper. Mas olha que legal. Eu tenho um ditado muito engraçado, assim, que eu aprendi, não sei com quem, mas eu adotei, que é assim, eu falo que Deus não mata, mas ele achata. Então, eu me lembro que meu filho tinha 3 anos de idade e uma colega que tinha sido mãe, eu no meu auge de uns 20 e poucos anos, muito madura, e aí ela era uma mãe já de uns 38, 39, e daí ela disse, Thaís, tem um grupo sensacional lá na paróquia, na Avenida Mato Grosso, e é um pessoal que ensina a gente a educar os filhos. Eu falei, só que me faltava, né? Eu falei, agora a gente vai para um grupo para aprender a educar filho, quem é que precisa disso? E aí isso é muito legal poder olhar para esse comportamento que é um comportamento de arrogância, né? Na verdade, né? De desconhecimento, de achar que nasceu sabendo. Não, ninguém nasceu sabendo, né? E vamos sair dessa vida aprendendo. E aí o grupo qual era? Amor Exigente. E eu não fui, né? E aí ele ficou mal criado e eu só fui 13 anos depois. E hoje é um lindo, né? E eu vejo que o Amor Exigente foi mais importante para mim do que qualquer outra pessoa. Como que é o seu ditado?
Deus não mata, mas ele achata. Vou incluir nos meus dias. Gente. Vou incluir ele nos meus Tipo assim, você dias. está com o nariz muito empinado, eu vou abaixar. Thaís, eu vou começar com as nossas perguntas. A primeira pergunta que eu tenho para você. Ao chegarmos num grupo de amor exigente, normalmente procuramos ajuda para outra pessoa. E na maioria das vezes, não vemos onde estamos errando. Em que momento que nós despertamos para o nosso próprio tratamento? Como que a gente reconhece que sou eu que tenho que me tratar primeiro? Bem, é delicado, né? A primeira ação que eu vejo é assim, chegar a um grupo de amor exigente ou qualquer grupo de apoio, principalmente pela nossa cultura, pela nossa raiz cultural do Brasil, é um ato de muita coragem, né? Porque, ao contrário de outros países que têm isso, como eu já repeti, e eu sempre repito isso, grupos de apoio são fatos diários na vida das pessoas, e aqui não é uma coisa velada, como se você não pudesse ir ou você tem um problema muito sério. Gente, quem não tem problema, levanta a mão. Então, eu vejo já, Yaren, assim, é uma atitude de coragem muito grande. E esse despertar, eu entendo que ele é um processo contínuo, né? Nós estamos todos os dias despertando nesse processo individual. E aí me faz pensar muito no nosso princípio ético, o quinto princípio, que ele está colocado como a bondade, né? Que ele nos alerta a observar a capacidade de cada participante e as suas possibilidades. Por que eu estou dando essa volta? Porque eu não consigo mensurar e dizer para vocês qual é o momento do despertar, porque ele é de cada pessoa. E o processo também é muito particular e muito individual. O que eu acho fantástico no amor exigente é que a partir do momento que existe o compartilhar, esse compartilhar de sentimentos, emoções e vivências vai despertando a possibilidade no outro de despertar também. E aí também é uma escolha, né? É uma escolha, né, do voluntário também perceber, né? Eu falo que é um termômetro, né, para que a gente vá olhando as nossas experiências também enquanto voluntários, a nossa codependência, o nosso papel de não salvacionista, né, o voluntário que respeita, que também é difícil, viu? Foi um aprendizado para mim. É um super aprendizado, né? Porque ao que a gente entende, o codependente ele tem todo o controle nas mãos. E a partir do momento que ele perde esse controle de si, aí é que tudo começa a mudar, né? Exatamente. Adorei, é isso mesmo. Quando perde esse controle teórico, né? Porque acha que está tudo ali, né, nas mãos e é falso isso, né? Não é real, né? Então, Thaís, como identificar que a codependência está me prejudicando? E como entender que a codependência está prejudicando o outro? Eu gosto muito de partir sempre dos nossos princípios, né? Os nossos retornos no amor exigente são sempre a partir dos princípios da minha experiência pessoal, né? E eu sou apaixonada pelo princípio protetor, nosso terceiro princípio. Porque o princípio protetor, ele nos fala que os recursos são limitados. Então, a partir do momento que eu começo a extrapolar os meus recursos, sejam eles físicos, emocionais, psíquicos, né? Eu começo a não dar conta da minha vida. E eu, em função de estar ocupado em querer salvar a vida do outro, já é um sinal de que eu estou me perdendo, né? E o maior sinal para mim, que também, eu vou falar isso, eu vou repetir, eu amo esse princípio, e o outro também vai ser assim até o fim. Mas vamos lá. Eu também amo outro princípio, que é o princípio ético, que é o respeito, o nosso primeiro princípio ético, que é o respeito à dignidade humana. Então, quando eu começo a extrapolar os meus princípios, os meus recursos, né, no princípio protetor, eu me atrapalho todo em função de querer cuidar da vida do outro, eu estou também interferindo no respeito à dignidade humana, que é o quê? A capacidade que a pessoa tem de fazer por ela. E aí, ao fazer por ela, ao querer salvá-la dela mesma, dos seus atos, das suas atitudes, eu vou incapacitando o outro.
deixando, não permitindo que o outro realmente sofra as ações, as consequências das suas ações. Então, eu vejo que isso vira uma bola de neve. Ela vira uma bola de neve muito grande. Então, eu me prejudico e prejudico o outro, quando eu não permito que ele faça por ele, porque, na verdade, as pessoas são capazes. Mas elas não vão... Aí volta a pergunta anterior, né? Quando é que ela desperta e quando é que eu desperto? Eu desperto quando eu cuido da minha vida. Quando é que o outro desperta? Quando ele começa a cuidar da dele, né? E realmente é um ciclo vicioso, Suzana. Você tem muita razão nessa pergunta, viu? Eu sempre gosto de colocar algumas partilhas da minha vivência também nas nossas lives, que o meu esposo, ele teve 7 internações, né? E durante as 6 primeiras, eu sempre quis fazer as internações por ele. Eu até pensar em escrever os passos e tudo mais, eu pensei assim, né? Não, ele não tá dando conta, eu vou escrever por ele, né? E aí, quando eu percebi que eu tinha que escrever os meus passos, foi quando ele fez a última internação por vontade própria. Ele quis ir sozinho e hoje ele caminha aí em sobriedade também por mais ou menos 4 anos, né? Mas eu quis durante muito tempo por ele. Então, isso que você está falando é muita realidade, assim, a gente quer pelo outro, né, demais, e acaba se esquecendo do que a gente quer, do que a gente gosta, do que nos faz bem, né? E faz por amor, Yari. Ninguém faz por outro motivo que não seja por amor. É amor a esse outro ser humano, esse amor ao ente querido, a irmão, pai, mãe, filhos, esposo, né? E é por puro amor, na verdade. E, Thaís, esse Oi. excesso, né? Excesso de amor, podemos dizer assim, né? Tem uma relação também, a codependência, com uma boa autoestima? Será que você, sendo codependente, tem um excesso de autoestima ou tem a falta? Como é que você vê isso? Então, eu faço um convite para que a gente possa fazer uma reflexão sobre isso. Codependências, pessoas codependentes e a relação da autoestima, né? O codependente, ele vive uma história de prestatividade, né? A Yaren acabou, vou te pegar, que você acabou de dar um exemplo, Yaren. Né? É uma prestatividade constante. Essa prestatividade dele é a linguagem de amor do codependente. É a linguagem de amor. É o que ele entende que ele tem de mais valoroso nele, é essa linguagem de amor. Só que, na verdade, essa prestatividade exacerbada, ela é um grande sabotador, né? A intenção é o amor, né? A intenção é ser amado, é ser visto, e é fazer parte, né, de algum contexto, é pertencer àquele núcleo, àquela relação, né? E aí eu me pergunto, uma pessoa que está se colocando nessa posição desesperadora de ser amada, de ser vista, ser desejada, será que ela consegue identificar nela a autoestima? Não consegue, porque ela não está no eixo dela, ela está no eixo do outro, ela está orbitando o outro, ela nem imagina a mínima possibilidade de orbitar em si. E até porque nós viemos de uma raiz cultural que foi ensinado que você tem que ser uma boa menina, que você tem que ser obediente, que você tem que estar sempre à disposição do outro, né? Isso é muito cultural. E eu não tenho uma fala feminista e radical, não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando da raiz cultural, né? Do fazer sempre pelo outro, de estar sempre neste lugar de ser prestativo. Então, você não foi ensinado a olhar para si. O que eu gosto? Eu tenho um exemplo, eu posso dar um exemplo, Yaren, como é que é a rotina aqui? Pode ser? Pode. Eu tenho um exemplo que me chocou profundamente, e depois, quando eu me dei conta que eu caí nessa mesma cilada, que foi a história da geleia. E a história foi mais ou menos assim, a pessoa sabia o sabor que a família inteira gostava e tal, e aí, de repente, se perguntou assim, e a senhora gosta do quê? De qual? Eu? Não sabia. Não sabia. Por quê? Porque muitas qualquer vezes sabor, qualquer geleia serve, né? Eu amo de paixão uma participante um dia, ela falou, gente, é igual chuchu. A gente se adapta a todo mundo e não tem sabor de nada. Aquilo me impactou. Eu falei, Tem um barulho estranho. De onde será que Não sei do que está acontecendo. Eu não estou ouvindo, meninas. Eu também ouço.
Deve ser da transmissão, né, esse barulho. Não sei se o pessoal aí poderia falar para a gente se está ouvindo um barulho na transmissão. Parou, Tânia. Parou. É. Não, não Voltou. parou. Bom, vamos seguindo. O pessoal vai Mas nos dando você aí sabe, Thaís, um sinal. essas histórias assim que acontecem, logo que eu cheguei também no Amor Exigente, eu me lembro do coordenador que falou isso. Ele falou assim, que todo sábado eles pediam pizza na casa dele, mas ele nunca escolheu o sabor. Aí ele resolveu escolher o sabor, então para ele foi uma vitória. Então a gente que entende essa dinâmica, parece que é uma coisa tão boba, mas não é, Não sabe? é? Você vê a que ponto a gente chega, né? A gente Isso é a põe. importância. Oi, desculpa, Suzana. Não, Por pode isso a falar. importância das metas no amor exigente. Porque pode parecer uma bobagem, mas pode ser a meta da pessoa dizer assim: eu vou sentir e perceber, vou perguntar para o meu estômago qual é o sabor, o que, que eu gosto. Porque o codependente, ele não sabe mais do que ele gosta, ele só gosta de atender o outro. Ele nem tem noção mais do que ele vai fazer por ele mesmo. Ele está ali só na prestatividade, como se esse fosse o único valor de vida dele. É triste, gente. E aqui em casa, depois das internações, que foi quando o meu marido entrou em sobriedade, começou a vir aquelas questões do amor exigente, que foi quando eu entrei realmente na programação, né? Lidei com os princípios, comecei a lidar comigo mesmo. E aí eu senti toda aquela limitação que eu me colocava, como raiz cultural mesmo, que é o meu esposo que tem que ditar as regras em casa, né? Que a minha avó sempre falava, é ele que faz os horários, ele que... Só que não, quando ele saiu da internação, que ele virou para mim e falou assim, o que a gente vai fazer hoje? Eu falei, nossa, eu tenho que escolher, né? Então aquilo já foi um choque. Só que para mim eu tinha que cuidar dos afazeres de casa, do meu trabalho, de tudo sozinha. Quando ele falou para mim, não, a gente vai separar as tarefas, a gente vai fazer junto, aquilo para mim foi outro choque. Então lidar com essa dinâmica, quando você tem os dois em tratamento, muda totalmente a nossa concepção, né? Entra naquela questão de que a gente, como codependente, a gente se limita em lidar com a falta de iniciativa, né? E como que eu vou agradar o outro se eu tomei a iniciativa? Né? Então, é mais ou menos isso que eu queria que você comentasse para a gente. Como lidar com essa iniciativa? Eu falo assim, eu penso sempre assim, a questão da iniciativa é muito difícil desconstruir. Você está falando de algo que você teve que desconstruir, que foi construído através das suas raízes culturais, né? Uhum. E aí você tem que desconstruir. E aí o interessante, gente, eu vejo assim que nessa desconstrução, vou chegar na iniciativa, mas a gente dá um passo atrás, essa desconstrução, ela é feita e ela é muito sofrida e dolorida, porque quando chega um participante no amor exigente, você sugere que ele desconstrua um comportamento que ele entende como o seu maior valor, né? Fazer pelo outro é o seu maior valor. E aí você está dizendo assim, olha só, eu pego a Suzana e digo, olha só, Suzana, aquilo que você entendia como o que você tem de melhor, eu vou te contar que, olha, isso daí está dando ruim na família. A pessoa fala, eu vou embora, eu não volto mais. Então, o voluntário tem que ter uma sensibilidade muito grande, porque aquilo ali é muito nevrálgico, né? Aquilo é o melhor, cuidar do outro é o melhor que eu tenho. E até resgatar. Então, como é que a gente fortalece, como é que a gente entra nesse processo de fortalecer essa iniciativa? É o nosso nono princípio básico, grupo de apoio. Procure o grupo, porque o grupo, ele nos fortalece. Estar em contato com as outras histórias e com histórias similares, né? Como que a gente fala no amor exigente, né? A doença sai pela boca e a cura entra pelos ouvidos, né? Quando eu escuto a partilha do outro, eu internalizo e entendo que eu não estou sozinho. E eu me fortaleço.
E eu crio coragem de escolher o sabor da pizza. E quando eu for ao mercado, eu vou olhar a prateleira de geleias e falar, uau, qual delas eu gosto? E pode parecer uma coisa boba. Alguém que está nos ouvindo aqui fala, gente, mas o que esse povo fala? A gente fala de metas pequenininhas, tangíveis, a cada semana. Porque é através de uma pequena meta que muda um comportamento. E na semana seguinte, eu fortaleço a mudança daquele comportamento. E aí eu vou fortalecendo isso todos os dias, todas as semanas. Então, é bom você falar disso, Thaís, porque lembrar que a meta não é porque essa semana você falou que vai caminhar, aí semana que vem você falou que vai fazer uma outra atividade, que vai ler um livro, que você vai parar de caminhar para ler o livro, né? Tem que manter as atividades em constância. Por falar de meta, que vai dar 2 horas, porque assim, eu sou a chata da meta. Eu sou a chata da meta, porque a meta, quando é que o programa do amor exigente, vou fazer um recorte, quando é que o programa do amor exigente funciona? Quando nós conseguimos associar a meta da semana ao princípio do mês e de preferência à semana. A primeira semana, o princípio eu, a segunda semana eu e a família, e a terceira semana eu e esse contexto da minha pessoa enquanto sociedade, o princípio ético. Aí as pessoas vão dizer, não é fácil. Não, às vezes não é fácil mesmo, porque você está direcionado para uma outra coisa. Né? O que você está trazendo de demanda para o grupo, talvez não tenha naquele contexto, naquele momento, naquela semana. Né? Mas aí vou mudar a palavra que eu ia falar. Mas aí eu entendo assim que a gente tem que facilitar para a pessoa o raciocínio de que você quer caminhar? Tudo bem, você pode caminhar. Aí você aproveita nessa sua caminhada para refletir sobre isso, aquilo e aquilo outro. E na semana seguinte, que bom que você caminhou e como é que foi essa reflexão? Porque senão a pessoa passa 365 dias do ano caminhando. Comportamento que é bom não mudou, mas tudo bem, deu um tônus na perna, talvez emagreceu, ficou mais fortinho, mas qual era o objetivo? Qual é o objetivo? A meta tem um objetivo. Muito importante isso, Thaís. Muito importante isso que você colocou aí. Depois nós vamos fazer outra live sobre meta, né? Porque esse problema da meta aí é bem... Tem que ser 2 horas mesmo falando, nem 1 hora de live não dá. Eu gostei muito que você falou dessa desconstrução, né? Que nós falamos sobre a autoestima e o que eu tenho de melhor é cuidar do outro. Então, como é que eu vou fazer esse desligamento emocional? Por onde que eu vou começar? Se eu vou deixar o que é meu melhor, né? O melhor de mim na prateleira, né? E eu não sei o que fazer, né? Então, isso também, essa relação do primeiro princípio, né, que são raízes culturais, que eu sempre tenho que olhar para o outro primeiro, porque senão eu vou estar sendo egoísta. Não é? Então, a gente tem que rever esse conceito de egoísmo. O que é o egoísmo dentro da autoestima? Esse paralelo aí, egoísmo e autoestima. Fala só um pouquinho para a gente, antes da gente partir para a próxima pergunta. Eu penso assim, eu faço uma brincadeira. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto minha foto no porta-retrato. Daí a gente começa a conversar. Ah, Thaís faz isso. Não, eu tropeço várias vezes, né? Mas eu lembro, eu fico aqui lembrando, né? Exercitando, porque mudança de comportamento, gente, é todo dia, né? Perdão, Tânia, eu fui para isso daqui e me perdi um pouquinho. Mas esse desligamento emocional, ele é muito difícil dentro da desconstrução, porque, assim, é um abandonar-se. Eu tenho que abandonar aquilo que eu acredito que é o meu melhor. E isso é sofrido, gente. Isso não é fácil de fazer. Eu gosto muito, eu gosto do ciclo do salvadorismo. Lá, se nós olharmos na internet, aí vai ter triângulo do drama, o triângulo de Karpman, né? Que tem a vítima, o salvador, o perseguidor, e nós trabalhamos no amor exigente esse ciclo, né? Nós temos o nosso Defi Forex ali também. Então, quando existem ganhos, né? Horas você está em várias relações, ora você está no papel do perseguidor, ora na vítima e ora no salvador.
Então, o papel do salvador, ele culturalmente é um bom papel. Puxa vida, olha como eu sou legal. Olha como eu sou uma boa pessoa. E aí, como é que a gente critica uma boa pessoa? Puxa, ela não tem... Peraí, Thaís, o seu som travou para a gente. Não, está desligado. Ligou. Eu bati o dedo, desculpe. Uma mas, boa enfim, pessoa. Como que eu vou... Então, como é que a gente vai, até mesmo num grupo, né, pontuar alguma coisa, se você olha aquele participante e fala, puxa, mas é uma pessoa tão boazinha, né? Olha, tão dedicada. É complicado, gente, né? E aí a gente tem que trazer esse convite amoroso, para que a pessoa venha amorosamente para ela mesma. Aqui tem a Marilza está falando aqui nos comentários que é sobre meta, que no início parece tão fácil, né? Porque vou pintar as unhas, porque normalmente quando você chega nas primeiras vezes, você está muito para baixo, né? Então você esquece de cuidar de você, né? Mas ela está dizendo aqui que hoje ela entende que a meta é isto também, é cuidar de você, é óbvio, né? Mas é algo muito mais grandioso e difícil, e necessita reflexão. É o que você acabou de falar, né? Vai andar, então vamos refletir. Uhum. Vai fazer outra coisa, vamos refletir. Obrigada, Marilza. Eu dei o exemplo da caminhada, gente, porque é uma meta muito comum. A pessoa, quando ela se vê apertada no grupo, ela não tem o que fazer, ela fala, eu vou caminhar. Tudo bem? Então, você vai caminhar? Mas a gente tem que convidar, a partir do lugar de voluntário, de coordenador, né? De voluntário, eu nem gosto muito dessa coisa de coordenador, né? Porque nós estamos partilhando e crescendo Sim. todos juntos, né? Sim. Mas a gente tem que ter sempre essa amorosidade, né? Amor e exigência, de trazer a pessoa para a realidade. Assim, e quais são as transformações que estão acontecendo na sua vida? O que está mudando verdadeiramente? E trazer esse convite, né? Para que ela reflita. Então, porque assim, quando a pessoa fala, vou caminhar, né? Ela não sabe realmente o que fazer, qual meta fazer, né? Ela está completamente assim, perdida ainda, né? No grupo. A partir do momento em que ela começa a incorporar isso, ela começa a enxergar, como a Marilza falou, que é uma coisa muito mais profunda, né? As metas. Eu acho Mas que é muito interessante a sua colocação. Tem uma linha muito tênue, gente. Assim, olha, quem nos vê falando aqui, sempre falei muito sobre metas, meu esposo e eu sempre batalhamos muito em relação às metas, então dá a impressão de que a gente nasceu sabendo. Não, não é isso. Para vocês entenderem, os meus primeiros meses, inclusive em Campo Grande, eu entrava e saía da reunião e falava, mas que inferno fazer meta. Mas para que fazer meta? Porque, assim, a pessoa chega no amor exigente, precisando esvaziar-se, sabe? Transbordar, aquilo está transbordando, né? E aí eu falava, mas que meta é essa? Né? Então, eu tinha uma resistência tão grande à meta, e esta é a palavra, eu tinha resistência. Eu não queria saber da meta. Até o momento que dá o estalo e eu consegui compreender o quão importante aquilo era e o quanto aquilo sim transformava. Porque existe um processo, gente, de quem vai para o grupo e que por um período ele vai para falar, esvaziar-se. E nós vamos convidando ele, a partir desse momento que esvaziou e acalmou, a olhar com outros olhos e compreender que cada princípio... Gente, eu sou, né, essa linha que é construída, essa coluna dorsal, essa espinha dorsal, que são os princípios. Como faz sentido um princípio no outro? Não é à toa que janeiro é uma coisa e fevereiro é outra, né? E então, assim, nós também, enquanto voluntários, temos que nos trabalhar nesse acolhimento, de ir compreendendo, de olhar para o nosso acolhimento e de lembrar como nós chegamos. É como nós chegamos no programa. Você gostava de fazer meta? Você sabia fazer meta? Você sabia o que era codependência? Eu não gostava nem de partilhar.
Eu não gostava nem de partilhar. Pois é. Então, são coisas tão importantes, né? Que a gente tem que partir desse lugar amoroso sempre, né? De olhar para o outro nesse lugar amoroso, amor exigente. A Marlete aqui também está falando, né, que precisamos sempre relacionar as metas com o enfoque da semana. Foi o que você falou para a gente, né? Fazer meta primeiro para nós, depois uma meta que possamos atingir o outro. Também fazer a diferença na sociedade. Bem, eu acredito que sim, a meta ela é nossa, ela é para nós, né? A meta é a nossa mudança. Aí que a gente, eu vejo assim a meta e a semana do amor exigente, assim, é como você ler um livro de autoajuda, você vê tanta coisa bacana lá e você lê e fala assim, nossa, mas que, né, isso, você fecha o livro e você esquece de pôr em prática. E no amor exigente, você tem toda semana, então você coloca em prática isso através das metas. Porque você tem uma semana para cumprir essa meta. Eu vejo mais ou menos assim. E como ela falou aqui, né, realmente, Marlete, né, nós temos que fazer isso mesmo, atingir o outro e fazer a diferença na sociedade, que é o nosso quarto pilar, né? De amor exigente. Eu acho que a Marlete de Itapema, né, a nossa regional aqui do Vale do Itajaí, não estou com acesso. A Marlete Luciano. Pelo jeito, ela conhece muito de amor exigente. De Santa Catarina. Marlete é maravilhosa. Mas, assim, aí eu quero fazer aqui publicamente um elogio, porque o estado de Santa Catarina, ele trabalha muito bem metas. Foi um trabalho feito com muita potência, com muita força aqui. Os grupos dão muito valor a esse trabalho de metas. Assim, foram vários encontros. A galera realmente assim se debruçou em cima do trabalho das metas. E eu acredito que seja a Marlete. É ela mesmo. Itapema. Exato. Então, assim, e realmente a gente vê o quanto esse trabalho das metas, de trabalhar as metas com os voluntários, para depois trabalhar com os participantes, o quanto isso frutificou. Frutificou, assim, lindamente. Lindamente. E é isso, Suzana, concordo contigo. A meta, o compromisso da meta, ela nos faz lembrar durante a semana que eu quero mudar um comportamento em mim. Eu quero mudar algo em mim. E aí eu estou sem precisar procurar a aprovação do outro, né? Oi? É a sua própria aprovação. Você faz Sim, a meta, gente, a meta é pessoal. A meta é sempre para mim, né? Quando eu faço na primeira semana, eu e o princípio, eu vou olhar para aquele princípio e ver o que está acontecendo comigo em relação àquele princípio que tem um comportamento que eu possa mudar. Na segunda semana, em relação à minha família, ao meu contexto familiar, eu vou olhar qual é o meu comportamento que eu possa mudar para que melhore esse relacionamento. Eu mudo. Bem, a gente até vai falar disso, porque é uma frase nossa, né? Aqui do Amor Exigente, né? Se eu não mudar, né? Então a gente vai chegar nisso, né? Eu tenho certeza que nós vamos falar sobre isso, né? Nada muda se eu não mudar. Né? Então, isso é muito importante. Bem, depois a gente fala sobre codependência. Eu gosto dessa frase dentro da codependência. Eu gosto muito. Então, eu vou fazer Posso fazer minha pergunta, Tânia? Você tem alguma coisa? Pode. Não, pode falar. Por que a procura da aprovação das pessoas em nossas atitudes? Por que nós temos essa procura de ser aprovados, né, pelo outro nas nossas atitudes? Vou falar a partir da minha pessoa, né? Uma devolutiva a partir de amor exigente. Eu, Thaís, percebo esse comportamento de estar sempre agradando o outro numa necessidade de pertencer, Suzana. Sabe? Uma necessidade de fazer parte, de ser amado. O ser humano é parte desse princípio. Então, todas as vezes que eu me percebi em situações de profunda codependência, eram relações que em algum momento a autoestima estava baixíssima e era aquele movimento de ser amado, ser aceito, de ser acolhido, que é o desejo intrínseco de todo ser humano, pertencer. Esse pertencimento aí, né, que a gente procura tanto, essa aprovação, né?
nos machuca tanto e a gente não sabe disso, né, Thaís? Mas quando a gente se depara com a codependência, que a gente consegue aceitar que eu sou um codependente, né? Nós, então, encontramos dentro de nós muitas fraquezas. E como que a gente consegue transformar essa fraqueza em uma fortaleza, sem desistir da tomada de atitude para fazer essa mudança? Olha, os princípios do amor exigente. Se nós olharmos com muito amor, muita tranquilidade, quando nós acessamos o mês de janeiro, que nos convida a olhar para o princípio identificador. E o princípio identificador, ele nos convida a perceber de onde nós viemos e que valores nós trouxemos. Ok. Aí, fevereiro vem e nos traz o humanizador, que nos autoriza a ser humano, que é uma coisa que a gente não se autoriza, a gente acha que é super-herói. Não, nós somos super-humanos. Aí vem março com o princípio protetor que eu falei que eu adoro, porque a partir do momento que eu sei de onde vim, eu sei por que eu começo a entender por que eu me comporto daquela maneira, acolho isso na minha humanidade, percebo que os meus recursos são limitados, que eu não tenho que dar conta de tudo, eu estou longe de ter que ser perfeito. É uma cobrança cruel essa perfeição. Então o princípio protetor vem e diz assim, tá tudo bem, os teus recursos são limitados, aqui ou ali, não são limitantes, né? Serginho e eu sempre falamos sobre isso, né? Serginho, nosso regional aqui de Florianópolis, os recursos são limitados, mas eles não são limitantes, são coisas distintas. E aí você vem nesse processo, e aí você entra e descobre o princípio valorizador, que você começa a enxergar a diferenciação de papéis e começa a se autorizar verdadeiramente a existir. Vocês percebem a construção disso, como é linda? Aí você percebe que isso... Nossa, então eu existo. Eu tenho uma história, eu sou um ser humano, eu existo. Que coisa boa. E aí vem o princípio libertador. Culpa de nada, né? Porque não tem que ter culpa. Tem que se olhar com muito amor e carinho e dizer, olha, isto era o melhor que eu podia ter feito naquele momento, porque aquele ser humano era o que eu era naquele momento, era o que eu tinha de sabedoria naquele momento. Ah, e codependência. Sim, eu tive atitudes relacionadas à minha codependência porque eu achava que o que eu tinha de melhor era salvar a sua vida e não a minha. Ok. Então, assim, como é que a gente vai lidar com todas essas dores? Vivendo o programa, gente. Só isso, não precisa de mais nada. Só viver o programa. Eu adoro fazer essa linha do tempo. Adoro, adoro. Eu olho e falo, este comportamento eu trouxe honrando meus pais. Ok. O que preciso perpetuar? Isso aqui é bacana. Isso aqui eu posso começar a fazer diferente, com muito respeito. E aí a gente vai... Sem deixar a memória deles de lado, né? Você pode modificar, com certeza. Com muita honra, inclusive, né, o Flávio é japonês, né, e ainda tem uma coisa muito linda na cultura, né, Campo Grande nós temos a colônia muito grande também, né, Sim. que é essa honra, né, de você honrar os seus antepassados, honrar toda a história e olhar qual é o comportamento que você pode começar a fazer diferente. Aí a gente chega na frase que a gente estava falando, né? Nada muda se eu não mudar. É o primeiro passo para a descoberta da codependência? O que você acha disso? A codependência é uma descoberta dolorida, né, gente? Assim, ela é muito dolorida. Ela tira a gente do castelo, né? Porque você tem um castelo lindo, maravilhoso, onde nós somos excelentes pessoas e de repente alguém vem, puxa seu castelo, desmorona ele e diz, olha, isso que você tem de melhor não é o seu melhor, talvez seja o seu pior. Você fala, como é que eu lido com isso agora, né? E de fato, se você quiser mudança, você vai ter que fazer diferente. Então, nada muda se eu não mudar, é verdade. Agora, aqui tem uma pegadinha. E essa eu gosto muito de frisar isso. Porque existe ainda a pessoa que começa a descobrir o processo da codependência
E aí essa pessoa que começa a descobrir, e aí eu me peguei assim, então eu mudo, porque na verdade, se eu mudar, o outro muda. Olha a manipulação. Gente do céu. O dependente, ele é PhD em manipulação, né? Então, eu me pegava contando histórias e eu mudei vários comportamentos, mas não ainda pautado na minha não codependência. Não, eu acho que aí era a minha codependência máxima, né? Porque eu já tinha consciência, mas aí eu comecei a manipular. Então, eu mudo meu comportamento para o outro mudar também, porque, na verdade, assim, a capacidade de manipular era tão grande que daí você muda para mudar o outro. Olha como isso é grave. Muda de Então, acordo, né? De acordo Oi? com a situação, né? É tipo assim, camaleão, né? Tipo um camaleão, não é? Exato. E a verdade é que, assim, nós vamos encontrar isso aqui. Se eu mudo, e inevitavelmente a minha mudança de atitude vai reverberar na minha família. Isso vai ter um impacto. É a pedrinha no lago, vai ter aquela onda. Agora, eu tenho que fazer isso. Quando é que eu entro nesse processo de cura, de descoberta, de responsabilidade com a codependência? É quando eu olho para isso e falo, isso é para mim. Se o outro mudar, eu fico feliz por ele. Mas eu não estou fazendo isso pelo outro, eu estou fazendo por mim. E, gente, quando nós fazemos isso verdadeiramente, nós liberamos os filhos. Porque a mãe é um ser muito manipulador. A gente, às vezes, lida com filho manipulador, mãe é manipulador. Né? Eu adoro, o Serginho sempre fala, os defeitos dos nossos filhos são filhos dos nossos defeitos. Né? Então, é isso. Né? Não tem... Se a fruta não cai longe do pé. Então, a codependência tem que ser a partir de mim, olhar qual é o meu comportamento. Então, eu gosto muito disso, mas eu acho que tem que ficar sempre atento a essa pegadinha. Eu estou mudando em base no quê? Com que objetivo? É para mim ou é pelo outro? Se ainda for pelo outro, eu já estou mudando alguma coisa, mas tem que dar mais uma ajustadinha. É o que eu penso, né? A partir da minha pessoa. As minhas descobertas a partir do meu laboratório de vida. Nada muda se eu não mudar, né, Thaís? É isso aí. Mas a gente tem que ter a consciência que enquanto a gente está só na fase camaleão, né, de acordo com a circunstância, de repente, é como você falou, dá um insight que, poxa, isso está surtindo efeito. E aí eu começo a gostar daquela situação e começo realmente a encontrar aquela mudança que eu quero para mim, que me fez feliz e que tira aquele peso nos meus ombros, né? E a gente está falando de coisas pequenas, porque quando a pessoa chega no Amor-Exigente, ela pensa assim, nossa, mas tomar uma atitude, mudar meu comportamento, isso é muito grande. E não é. São pequenas coisas que eu faço ou que eu deixo de fazer e que vai tornar a minha vida mais fácil, né? Vai me trazer uma serenidade, que é aquilo que a gente sempre pede, né? Na oração que nós fazemos, não é? Existe uma frase que eu coloco muito, e isso serviu de lema de vida na nossa casa aqui, que é assim, são duas perguntas, a segunda depende da primeira. A primeira é, eu posso ajudar? E a pessoa vai dizer, pode. Como eu posso ajudar? Posso ajudar? Não, não pode, não pode, não pode, não pode. A pessoa quer lidar com aquela situação do jeito dela, da forma dela, e ela quer experienciar, ela tem esse direito. Quando nós aprendemos a fazer essa pergunta, eu posso ajudar? E como eu posso ajudar? Muda muito. Porque nós entramos lá no respeito à dignidade. A gente permite que o outro diga onde ele precisa de ajuda. E às vezes a gente está vendo assim o óbvio, e não é. Não é que tem uma coisa, eu falo muito do olho do furacão. Quem está fora do olho do furacão, ele vê para onde o tornado está indo. E quem está dentro do olho do furacão só vê o tornado em volta. Então, é muito fácil a gente oferecer essa ajuda sem respeitar o tempo do outro, o tempo de aprendizado.
Eu tenho um cachorro aqui, gente. Quer participar da live. Ó. A gente já ia chamar ele para a live também. Não vai rolar, não vai rolar. É um idosinho, não vai rolar. Mas então, eu não sei se faz sentido para vocês o que eu estou colocando, mas eu tenho sempre esse olhar, sabe? A partir do momento que eu realmente pude olhar para isso, ficou muito tranquilizador. De poder oferecer a presença. E aí o outro diz de que forma a nossa presença é útil, acolhe, ampara, não obrigando, né? Eu vejo na minha experiência, assim, né, que na minha história, quanto mais eu oferecia, mais eu afastava, né? Hoje a gente tem uma comunicação totalmente diferente dentro de casa, cada um tem o seu espaço, as suas atividades, porque na minha raiz cultural, voltando a ela, eu fui ensinada de que a esposa deveria seguir o que o marido queria. Era isso que eu aprendi. E agora não, agora a gente separa atividades. Tem coisas que meu esposo gosta de fazer que eu não dou a mínima para aquilo. Né? E tem coisas que eu amo fazer e que não faz parte da rotina dele, que não faz parte de algo que seja interessante para ele. E hoje a gente não se limita mais a estar em companhia um do outro para fazer essas coisas. Né? Eu passei agora 14 dias em isolamento. Ele não deveria ficar 14 dias em isolamento também. Né? Então, ele continuou com as atividades dele, continuou com o trabalho, continuou com a nossa espiritualidade, continuou com tudo conforme ele poderia fazer. Quem estava em isolamento era eu. Então, respeitar esse espaço do outro, o Amor Exigente trouxe para a minha vida, porque antes eu falaria para ele, não, você vai ficar os 14 dias aqui comigo também. Né? Vai fazer o quê? Eu não sei, mas você vai ficar aqui comigo também. Vai sofrer junto. Né? Vai sofrer junto, né, Yaren? Isso aí é a essência do nosso outro princípio da cooperação, né, Thaís? Nossa, o princípio da cooperação rende, né, gente? Porque, de novo, vem essa questão da divisão, né? Eu vejo a Yaren falando repetidamente, né? O quanto hoje existe a partilha, né? Existe o nós, e existe você e existe ele. Olha que lindo, né? E vocês construíram um nós. E isso é fantástico. Às vezes a pessoa acha que casou, que mantém uma relação, ou até mesmo com os filhos, que é uma simbiose, que é uma extensão do outro. Não. Tem coisas que você vai ter em comum e tem coisas que não, né? E isso não é desafeto. Isso é respeito ao outro, né? E o princípio da cooperação, né, a gente fala muito no Amor Exigente, né, que ele me deu um branco agora na frase fidedigna, mas enfim, que a família existe a partir da cooperação e não da convivência, né? Eu me incomodava muito com isso no começo, eu falava, mas como assim? E aí eu me lembro uma vez uma palestra do Flávio, do meu esposo, onde ele estava falando sobre o princípio, e ele falou, gente, é simples, ele usa bastante exemplos, ele falou, pessoas que moram no hotel, no flat, elas convivem? Convivem. Não convivem? Tomam um café da manhã juntas, se cruzam no corredor, no elevador, no hall do hotel, do flat, né? E tal. Mas elas não constituem uma família, porque elas não cooperam entre si. Elas não constroem nada juntos. Eles têm alguém ali, full time, servindo. E aonde existe esse lugar de só servir, não existe cooperação. Existe uma servidão. Né? São serviçais. É verdade. Então, quer dizer, por isso que não constitui uma família. Né? Não constitui troca nenhuma. Então, isso é muito natural. É lindo o que vocês estão vivendo, Yaren. É lindo, é gostoso. É muito gostoso. Então, Thaís. Senhora. Pode falar, Yaren. Pode falar, sim, pode falar. Gente, eu ia fazer a pergunta para ela. Eu vou fechar o microfone um pouquinho, que vergonha. Não, sim, eu não ia falar nada, não, pode falar. Então tá, eu vou fazer a pergunta para você, Thaís. Esperar a mudança do outro sem que mude o seu próprio comportamento é um sintoma da codependência não tratada? O que a gente estava falando, né, Suzana? É uma codependência ativa, né? Ela está ali, ativa, ela está acontecendo, saindo por todos os poros, não tem outra situação. Porque, e vou falar mais, gente,
a codependência, ele é um comportamento que eu vou ficar atenta a ele, eu, Thaís, a vida inteira. Porque é um traço que eu trouxe e que eu vou desconstruindo ao longo do tempo. Então, é a vida inteira, é a cada encontro. É uma pessoa muito especial, minha nora é fantástica, porque a minha nora, a gente conversa e às vezes faço umas atrapalhadas e eu falo, ai, você me desculpe, e ela fala, aham, e daí a gente conversa, né? Por quê? Porque sem perceber, blum, foi lá e fez. Foi ali e atropelou. Foi ali e desrespeitou milimetricamente, né? Então, eu acho isso lindo, eu aprendo muito com ela, aprendo muito, muito, muito com esse comportamento, porque ela tem um comportamento muito adequado, muito bonito. E essas relações, né? Com meu filho, nós morremos de rir a última vez que nos encontramos, eu dei uma passadinha, assim, sabe? Ultrapassei a linha, assim, né? E aí ele virou de costas e fez assim. E daí eu falei, aí eu falei, porque a gente volta, eu falei, nossa, ele vai ficar bravo comigo, com razão, se ficasse, né? Daí ele fez assim. E daí eu tirei. Falei, Sutilmente. Sutilmente. Aqui em casa a gente usa a frase volta para o grupo. Todas as vezes que a gente transcende o espaço do outro, aí meu esposo fala volta para o grupo. Ou quando ele transcende o espaço, eu falo vai para o grupo. Porque adorei. Tem o dedinho. E aí ele fez assim. Gostei do dedinho. De costas. Aí eu falei, filho, que lindo que você não brigou. Daí ele falou, mãe, CNV, comunicação não violenta. É um termo muito usado ultimamente, não é? E a gente estuda, tem uma fala muito grande da CNV aqui em casa, eu fiz uma imersão da CNV, eu fiquei encantada, fiz por mim e para mim, sabe? Porque isso trouxe muita paz, trazer esse lugar de uma boa comunicação, poder falar do sentimento, né, gente? Contra sentimento não tem argumento. Não tem argumento quando a gente fala do sentimento. O sentimento do outro é sagrado. É sagrado, tem que ser respeitado, tem que ser olhado, compartilhado, uma empatia muito grande, né? Então, mas eu adorei. Eu vou usar, vou mostrar para o meu esposo hoje já. Gostei, né? Um sinalzinho. Se a gente não tem nada para falar, assim, agora podemos falar depois. Outra frase fantástica, pessoa que eu amo, que é o Hélio Drummond, então estamos terminando, né? O Hélio, eu aprendi muito isso com o Hélio e a Marina, mas o Hélio dizia assim, eu gostaria de conversar com você, eu quero falar com você, então você me diga quando for um bom momento, porque eu quero falar. Então, aí ele falava de como ele estava se sentindo em relação a uma situação. Então, é aprender a se comunicar, né? E a codependência é isso, é fazer contato com o que nós estamos sentindo e poder falar para o outro. E o outro também dizer como ele se sente. Aprender a ouvir, né? Ouvir. Mas você sabe que o Amor Exigente ele é um grupo de apoio e ele funciona como ferramenta também com outros grupos, outras atividades que a gente vai procurar fora. Porque eu mesma, essa questão da comunicação não violenta, eu consegui com a terapia individual. Com o Amor Exigente eu nunca consegui me trabalhar. Olha só, na verdade, assim, se nós formos estudar e quando eu fiz a minha formação de coach, eu morri de rir, eu falei com o Miguel Tortorelli, encontrei com ele em São Paulo na época, com um livro, e aí a moça que sentava do meu lado falava, mas o que é isso que você anota? Eu colocava AE, tá lá, e eu, AE, e ela falava, e ela queria entender o que era que eu fazia essa anotação AE, que ela não via no curso, na formação o AE, né? Eu falei, é que tudo isso aqui está no Amor Exigente, eu falava para ela, né? Porque a gente encontra tudo, né? A gente vai encontrando e vai se situando, né? Horas, de repente, no momento você estava no grupo, não conseguia identificar a CNV. Num outro momento da sua vida, você já começa a identificar. Sim. E a gente vai expandindo esse olhar e vai falando assim, tudo isso faz parte, tudo isso é tão benéfico. E é engraçado porque eu consegui constatar isso na minha terapia individual, e aí quando eu comecei a vivenciar novamente os princípios, depois de um certo período que eu já tinha visto, os 12 princípios, voltei para eles, aí chegou num certo momento que eu falei, nossa, aqui que está a comunicação não violenta, aqui que eu vou trabalhar ele, né? E aí
a gente ah, mas eu vou ficar 1 ano no grupo, vou passar mais tempo ouvindo a mesma coisa. Não, você nunca vai ver a mesma coisa. Cada princípio, cada ano, cada mês que você vier, cada semana que você vier, você nunca vai ter o mesmo entendimento. Né? Eu gosto de ressaltar isso porque a gente sempre vai vir em busca de uma coisa e, de repente, a gente volta no princípio passado e entende mais um monte de coisas, né? Isso é muito bacana. É o que você me perguntou na primeira pergunta, que você perguntou assim, e como é que a gente identifica isso no processo, né? São 16 anos de amor exigente, né? E isso também é irrelevante, né? Às vezes uma pessoa com 2 anos de amor exigente faz um boom e tem né, então isso é irrelevante, dizer eu tenho 40 anos de amor exigente, tenho 2 anos e 2 meses, o start está dentro, no tempo de cada um, né? Então, isso vem naquela pergunta que você me fez, né? Quando é que isso acontece? O processo de cada um. E a cada ano que nós vivenciamos, de novo um princípio, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu já estou trabalhando aquilo ali numa outra forma, porque eu já mudei meu olhar, já mudei meu comportamento. É muito legal, né? Muito bacana. Então, gente, o papo com a Thaís tá tão bom que eu não quero terminar. A gente não pode ter uma live maior hoje? Infelizmente, nós já estamos no nosso tempo, né? E aqui eu vi alguns comentários, né? Assim que não deu para passar todos, né? Teve alguém que está frequentando aqui pela primeira vez e já queria até colocar uma meta. E agora eu já perdi você no comentário aqui, você me desculpe. Depois eu entro no Facebook. Você entra lá e responde algumas coisas? Lá e bato um papo e interajo, eu prometo. Sim, então. E aí, para vocês que estão conhecendo pela primeira vez e querem saber dos princípios, eu anotei aqui e a gente vai passar para vocês os 12 princípios do amor exigente. O amor exigente serve para a nossa vida em qualquer situação. Nós pomos ele em prática, não é? A gente vai, às vezes, pelo outro, mas como a gente fica pela gente, que ele é para nós, e a gente coloca ele no nosso trabalho, nossa comunidade, na nossa família e etc. Thaís, gratidão, muito obrigada. Cidade Morena está com saudade de você. Venha passear aqui. E não foram à toa as coincidências, né, Thaís? Não foram. Logo que eu possa, eu tenho uma viagem organizada para Campo Grande. Eu tenho uma pessoa muito especial, uma mãe de coração que está aí. Estou esperando essa questão da pandemia se estabilizar. É uma viagem que eu vou fazer e aí, quiçá, possamos já nos abraçar, né? Deus quiser. Aí eu vou visitar vocês. O Mato Grosso do Sul te espera, Campo Grande te espera com muito carinho. Obrigada pelo seu tempo hoje, obrigada por ter aceito o nosso convite com tanto carinho. Foi muito importante você estar aqui, a sua fala é muito fácil, muito gostosa de se ouvir. Então, eu acredito que a gente tenha conseguido alcançar mais famílias com você aqui hoje. Obrigada. Eu fico muito grata, gente. Falei para a Tânia que foi muito significativo para mim esse convite. Muito, muito importante. Muito obrigada. Vamos encerrando, então, com a promessa de uma próxima. Até mais. Até mais.